Vamos lá, vamos falar de VTC, tá? O que é o VTC, como é que a gente utiliza, como é que eu faço para operar. Inclusive eu estou até com o indicador de VTC aqui plotado na tela, tá? Deixa eu colocar aqui, volta para 2 linhas, aplicar, ok. Vamos lá, o que é o VTC? O VTC é um indicador de volatilidade de taxa de câmbio, tá? Ele mede a volatilidade de taxa de câmbio, tá? Ele é feito para medir o preço justo do dólar, né? Da paridade dólar real. O cálculo dele é um cálculo que é feito é o mesmo cálculo das opções, que é o Black e Scholes, tá? São os dois matemáticos aí que ganharam o prêmio Nobel, tá? É o mesmo cálculo que é feito das opções. Esse cálculo ele vai levar em consideração o preço mais a volatilidade, vou colocar VLT, mais os juros do período. Então, por exemplo, hoje é dia 24, então faltam 6 dias para mudança, para rolagem do dólar, né? Mudança de contrato. Então, o que ele vai fazer? Ele vai pegar, faltam 6 dias, ele vai pegar 6 dias que faltam, tá? 6 dias que faltam para rolagem. Vou colocar aqui RL do dólar. Como é que eu posso calcular qual é o preço que o dólar, qual é o preço justo do dólar, levando em consideração esses 6 dias? Qual que é a expectativa de preço para o fechamento daqui a 6 dias? Como é que eles fazem isso? Eles voltam 6 dias, tá? Aqui o futuro, aqui passado. Eles voltam 6 dias e nesses 6 dias eles vão pegar o preço que estava no dia, mais, aqui é VLT, tá? Colocou CLT, VLT, volatilidade, mais a volatilidade do período, mais os juros que foi aplicado nesse período. A partir daí, eles vão ter o preço, tirar o preço justo do dólar. A partir desse preço justo, vou colocar PJ, tá? Desse preço justo, eles vão calcular também, porque ele calculou preço, volatilidade e juros. Eles vão calcular aqui, ter a média de volatilidade, ou seja, o máximo que ele pode chegar para um lado ou para outro. Geralmente, ele vai ser 0,10, 0,25, 0,50, 0,75. Esporadicamente 0,15 ou 0,65. Ok? Então, é isso aqui. É a volatilidade da mínima para a máxima média que ele vai se movimentar a partir do preço justo para um lado ou para o outro. 90% das vezes, ele vai buscar 0,50 sobre o preço justo do dia, tá? O VTC, ele é divulgado após a primeira PETAX. Assim que sai a primeira PETAX sai por volta das 10h10, 10h11.
4, 5 minutos a partir da primeira petax, você já tem o primeiro VTC. Entre 10h15 e 10h30 vai sair, tá? Durante o dia vão saindo outros VTCs, mas o mais importante, para a gente, o mais importante é esse primeiro VTC, tá? Esse dado, geralmente ele é fornecido, tá? Era fornecido, tá? Pela B3. A gente tinha até no portal de notícias das plataformas do Profit, por exemplo. Mas desde o ano passado, eles pararam de divulgar esses dados, tá? Não sei por quê, não sei por cargas d'água, esses dados pararam de serem divulgados. Mas uma coisa que é interessante sobre o VTC é que eu tenho aqui, eu tenho todos os estudos, acompanho há pelo menos 10 anos o mercado. Então, uma coisa que é bem interessante, sempre que o VTC ele sai o VTC, ele vai sair muito próximo da primeira petax e principalmente na região da VWAP. Então, sempre, onde tiver a VWAP ali por volta das 10h15, 10h20, 10h30, é onde vai estar ali, vai sair o VTC. Então, isso é fato, não é, isso eu estudei, eu voltei, peguei o histórico que eu tinha tudo anotado, eu anotava, fazia tudo manualmente, né? Todos os dias, porque para acompanhar o VTC, para acompanhar até a questão do VTC, se o mercado está mais em alta, mais em baixa. Então, eu percebi que ele sempre ficou muito próximo, sempre colado na VWAP ali. Então, hoje, uma forma da gente ter ali a estimativa do valor do preço do VTC é colocando a VWAP. E aí eu inclusive fiz esse indicador, que está na tela aqui, que ele plota 10 e 20 exatamente o posicionamento ali da região da VWAP, que é a região ali onde basicamente vai ser o preço justo do dólar do dia. E vocês podem colocar a petax, que vai estar bem próximo da primeira petax. Então funciona muito bem, Ele tem uma margem, um nível de assertividade muito grande. E para você que opera dólar é essencial, tá? Como é que a gente utiliza isso? Como é que eu vou usar essas informações? Se eu sei que o preço justo do dólar é esse aqui, essa região aqui onde foi marcada, essa linha amarela aqui do indicador, por exemplo, esse indicador já plota automaticamente. Então eu sei que se o mercado está abaixo dele, a tendência é que ele seja baixista. Caso ele volte na região do preço justo e não rompa, ele vai ter uma outra venda. Volte, não rompa, tem outra venda. Voltou, rompeu, ele vai buscar o quê? No mínimo 0,10 ou 0,25 ou 0,50. Ok? É o mínimo que ele vai buscar. Rompeu isso aqui, acima de 0,50, o que ele quer dizer para mim? O mercado, ele é volatilidade, ou seja, volatilidade vai mostrar o quanto o mercado se movimenta de uma região, uma faixa de preço a outra. Se o mercado ele aumenta muito a sua volatilidade, se ele fica muito além do preço justo, que é o preço de mercado, o preço aceitável, a tendência é que esse desvio padrão, quando esse desvio padrão fica muito longo, a tendência é que ele volte. Por quê? Porque ninguém vai ficar comprando algo muito caro ou vai ficar vendendo algo muito barato, porque se ele fica muito caro, significa que alguém está tomando prejuízo muito grande, e se ele fica muito barato, também alguém está tomando um prejuízo muito grande. O preço ele tem que ser justo, correto? Então, por isso que ele vai a 0,50, é a média dele. Porque ele está a 0,50 do preço justo, mas possivelmente ele vai estar 1%, 1,5%, 1,8%, 1,3%, que é a média de volatilidade diária do dólar e do índice também. Entre 1,5% e 2% é a volatilidade média desses dois ativos. Então, ele andou 0,5%, se ele rompeu, ele vai buscar 0,75%. 0,65% é o mínimo. Se ele for 0,75%, possivelmente ele não vai passar disso. Então, o que eu posso fazer? Eu sei que o dólar
que tá numa região que possivelmente já vai fazer um pullback ou vai voltar. Então, se eu não comprei, eu vou evitar fazer uma compra, já que ele já rompeu 0,5%, já está 0,5% do preço justo, já está caminhando para 0,65, 0,70, 0,75, até 1% que seja. Entenderam? E se eu vendi, ele está lá embaixo, já rompeu 0,50, está chegando a 0,75 ou 1% que seja, eu também vou evitar a venda, porque possivelmente ele vai voltar, porque existe um desvio, ele está com um desvio muito grande em relação ao preço justo. Então, eu não caio em nenhuma armadilha. A chance de eu tomar um stop é muito longa. E se eu não estou em nenhuma operação, e por exemplo, como o dia de hoje, o que aconteceu? Ele abriu, olha aqui, ó, ele abriu com gap, aqui fechou o dia de ontem, aqui foi a abertura do dia de hoje. Ele ficou abaixo do VTC de ontem, lembrando que, como ele só plota às 10h20, até às 10h20 ele vai considerar o preço justo de ontem, que está aqui. Inclusive, eu compro aqui, ó, tá vendo? E foi exatamente a 0,5%, porque cada linha dessa aqui é 0,25, tá? Então, foi a 0,5%. Daqui a pouco a gente vai medir isso aqui, eu vou mostrar para vocês. Então, ele abriu ontem na região do VTC, do preço justo de ontem, chegou a ficar abaixo, voltou, ficou acima. Deu uma compra aqui. Qual que é o alvo? Primeiro alvo 0,25, veio. Segundo alvo 0,50, veio. Quando ele rompeu, ainda era, não havia saído a Petax, não havia saído ainda, portanto não havia ainda a estimativa do preço justo do dólar de hoje. Quando ele rompeu, o que a gente pode esperar? Se eu estou comprado, eu tenho esse indicador aqui, por exemplo, eu vou fazer o quê? Eu vou vir aqui, ele estava com duas linhas. A volatilidade, só para deixar bem claro, o mercado ele é como uma feira, vamos dizer assim. É um negócio. A ideia é que ele vai buscar sempre 100% de lucro. Ou seja, é o Fibonacci. Se eu andei 10 e eu rompi, a tendência é que eu vá buscar 20, que eu vou buscar mais 10. No mínimo, vou buscar 15, que é 50%. E se eu buscar 12,5, significa que é um falso rompimento, ou 12, é um falso rompimento, na verdade eu vou voltar, o mercado enfraqueceu. Então a gente olha, eu ensino a todo mundo a olhar o mercado por essa perspectiva, eu mostro como se faz isso de forma prática, simples e efetiva. Então, se ele andou aqui, nesse caso, ele havia andado 0,5% já sobre o preço justo de ontem e rompeu, né? Você pode ver que, vou fechar aqui, pode ver que ele rompeu os 0,5%, voltou e confirmou. Qual que é o próximo alvo? Se ele andou 0,5%, e a ideia é que ele sempre busque 100%, no mínimo 50%, se der tudo errado, eu vou então entender que ele vai buscar mais 0,5%. Então, se eu tenho esse indicador aqui, o que eu faço? Clico aqui, parâmetros, linhas, só para entender, a porcentagem está 0,25, tá vendo? 0,25 a 0,25. Então, não preciso mexer em porcentagem. Eu só vou mexer aonde? Aqui. Vou colocar duas, porque se ele rompeu 50, ele vai buscar, a ideia é que ele busque 1%. Aplicar. Ok. Tá lá. Se a gente puxar da linha aqui até a linha aqui, ó, 1%, tá vendo? Quanto que ele chegou aí? 1,8%. Deu falso rompimento, voltou, pronto. Eu teria aproveitado esse trade aqui. Na verdade, aproveitamos 56 pontos. Porque saímos aqui, porque rompeu, a gente protege abaixo da linha anterior, porque se ele voltar, a tendência também. Da mesma forma que quando ele rompe aqui, ele vai buscar no mínimo, olha, 25%. Mas a ideia é que ele vai 100% do período. Rompeu aqui, eu protejo aqui, porque se ele voltar aqui, bater e voltar, saio aqui. Mas se ele voltar, bater aqui e continuar, ótimo, maravilha. Quando ele romper, eu saio aqui, eu protejo aqui, que é o que aconteceu. Então, sempre que ele abre acima, eu vou estar comprado. Vou comprar onde? No preço justo. O preço justo é o preço, é o 0 a 0. Se ele está acima, ele veio, principalmente ele veio de baixo, voltou, abriu acima, não voltou para baixo, ótimo, compra. O alvo mínimo 0,25.
depois 0,50, se rompeu, 0,75, 1%, veio, pronto, seu dia está ganho. E aí, quando foi 10,20, ele abriu, mostrou aqui, que era aqui o preço. Vou pegar a linha reta aqui, o preço aqui, está aqui, ó. E agora, como é que eu vou fazer? Eu considero o dia anterior ou o dia de hoje? Eu considero os dois. O dia de hoje é o preço justo de hoje, obviamente, mas o preço justo de ontem é uma base. Se o preço justo de ontem estava mais baixo, hoje estava mais alto, se ele ficar acima, significa que o mercado está altista, então ele vai buscar no mínimo 0,50, está indo. E caso ele não rompa, ele fique abaixo, a tendência é que ele volte a testar o preço justo de ontem, ou no mínimo, lembra que eu falei agora, 50% deste caminho, que é o que está aqui. Então, ele voltou, ele veio a 1%. Lembra que eu falei com vocês agora há pouco? Se eu não fiz nenhum negócio e eu cheguei, suponhamos que eu tenha aberto aqui a plataforma 9,45. Poxa, ele já andou 1% em relação, mais de 1% em relação ao preço justo de ontem. Eu não vou comprar. Ele já está com desvio padrão de 59 pontos, 60 pontos. É muita coisa. É burrice comprar aqui. Então eu vou esperar o quê? Ou ele vai voltar aqui até abrir a próxima, até o próximo dia, né? Até as 10h20. Ou eu vou esperar o próximo dia abrir, que é o que aconteceu aqui, e vou esperar uma oportunidade de negócio baseado no preço justo. E o que é esperar a oportunidade baseada no preço justo? Ele veio, então desceu. Posso vender aqui? Não. Eu vou esperar ele retornar e testar. Ele veio a 0,25, voltou. Voltou, não rompeu? Vendo aqui. Qual que é o meu alvo? Sempre primeiro alvo 25, segundo alvo 50, é 5 consecutivamente. Voltou, rompeu aqui, estou protegido aqui. Aí ele rompeu, voltou, fui tirado aqui. Voltou lá, ficou abaixo, vendo de novo. Veio, bateu, voltou, rompeu, protege aqui. Pronto, fui tirado aqui. Quanto que eu tirei nessas duas operações? Primeira operação, 11 pontos. Segunda operação, 10 pontos e meio. Então, quer dizer, 21 pontos e meio em duas operações. Fazendo algo simples. Eu nem precisaria fazer essas duas operações. Bastasse uma, apenas uma. Posso fazer uma operação contra, ou seja, de retorno daqui para cá? Pode, não tem problema. Se ele bateu aqui, não rompeu a tendência. A mesma forma que ele bate aqui no preço justo, ele vai andar 0,25, 0,50 e assim por diante, ele sempre vai buscar 100% ou 50%, mas sempre 100% da volatilidade, né? Essa aqui é a mínima, essa aqui é mais uma, essa aqui é mais uma, então isso aqui é um 100%, isso aqui é 50%, né? Metade. Só que daqui a aqui vai dar 100%, é o mínimo que ele vai vir. Então pode, não tem problema algum. Você pode fazer. Porém, contudo, o que eu recomendo? Eu não faço. Porque se ele está abaixo, a tendência é que ele vai continuar descendo. Eu prefiro comprar ou vender no preço justo. Vender quando estiver abaixo, comprar quando estiver acima. Por exemplo, quando ele veio, voltou e fez isso aqui, você poderia comprar aqui, tá? E qual o seu alvo aqui? Rompeu, você sai aqui. Não voltou, então não tem mais compra. Eu posso comprar aqui? Não. Sempre vai fazer negócio na região de preço justo. Simples, simples, simples. Ok? Uma dica que eu dou para quem não, ninguém tem ainda esse indicador, né? Se você não tem ou não tem disposição, é muito barato esse indicador, mas se você não tem disposição de ter, ele é bem baratinho, vale muito a pena e ele se paga. Mas se você não tem, você coloca aí o Fibonacci, assim que ele romper aí, por volta das 10h20, você coloca um Fibonacci e sempre coloca o rompimento em 100%. Vai dar mais trabalho, mas não tem problema. Tá? E como é que eu posso tornar esse operacional mais assertivo? Já é muito. Se a gente olhar aqui, tá aqui, ó.
Aqui ele está em 5R, pode ser em 6R, pode ser em 10R, 12R, pode ser em 5 minutos, 1 minuto, 2 minutos. Fica a seu critério. Se eu colocar 1 minuto aqui, ó, para quem gosta de gráfico curto, tá lá, mesma coisa, tá vendo? Venda aqui, tá vendo? Se eu colocar 5 minutos, mesma coisa, não muda, tá vendo? A ordem dos fatores não altera o resultado. Venda aqui, tá vendo? Deu as duas vendas do mesmo jeito, tá ok? Então, o tempo gráfico ele é indiferente aqui, ok? E aí, se você prestar atenção, ele é muito assertivo. E o que ele vai te dar? Ele vai te dar uma coisa que dificilmente a olho nu você vai conseguir. Sempre que ele estiver abaixo, ó, eu estou vendido, ó, vendi, fui embora. Tá vendo? Eu estou vendido. Vendi, fui embora. Vendi, fui embora. Vendi, fui embora. Vendi, fui embora. Olha que simplicidade. Da mesma forma, quando ele for comprar, olha a compra, olha o quanto você vai pegar. É muito ponto, é muita coisa que ele vai te dar, é muita coisa que ele vai te pagar. Tá vendo? Olha a compra. Comprou aqui, ó. Comprou, foi. Aí você saiu. Comprou de novo, foi. Você saiu. Comprou de novo, olha lá, rompeu aqui. Aí você saiu aqui, ó. Olha quanto ponto você pega com esse negócio. Um operacional simples. E não sou eu quem inventei isso aqui, isso é do mercado. Pode pesquisar. Fique à vontade. Tá? O institucional utiliza isso aqui. Tá? Mais cedo eu gravei. Como é que eu poderia saber que o mercado viria buscar essa linha aqui? Se eu gravei um vídeo cedo, o mercado estava aqui ainda, depois aqui, como é que eu saberia que o mercado viria aqui? Ele está chegando, porque é o que o mercado vai buscar. Então, você tendo essa certeza, você tendo essa clareza, esse entendimento, fica muito mais fácil para você, muito mais tranquilo, muito mais inteligente. Você não tem aquela sensação, será que vai, será que não vai? Você sabe, você está vendo, você já sabe onde você vai proteger, qual que é o alvo, por quê. É muito tranquilo. Então, como é que eu faço para melhorar isso aqui? Você pode utilizar a Petax. Se você quiser, não precisa, eu nem utilizo, não precisa. Mas você que está começando agora, que tem uma dúvida ainda no coração, mesmo com a ferramenta dessa aqui, mesmo com essa informação que eu estou te dando, você está com dúvida, o que você pode fazer? Você vai colocar Petax. Geralmente, se a Petax sai acima e o VTC sai abaixo, e o preço fica acima da primeira Petax, acima do VTC, acima do Petax, é um dia de tendência de alta. Você vai trabalhar comprado, vai ficar comprado. Agora, se eu tenho uma Petax que sai acima, a segunda sai abaixo e o preço está entre as duas, é um dia lateralizado, é um dia de scalp, é um dia para você comprar no VTC com alvo na Petax acima, vender no VTC com alvo na Petax abaixo, ou vender na Petax com alvo no VTC, ou comprar na Petax com alvo no VTC. Dia lateralizado, dia de pontos curtos. E da mesma forma, se ele abre acima, a segunda abre abaixo e ele fica abaixo aqui, ó, significa o quê? Que é um dia de queda, é um dia que você pode vender aqui e ficar vendido o dia inteiro, o dia você pegar 50, 60, 70 pontos no dólar aí, dificilmente ele está dando 70, mas 50 pontos ele está dando aí. Então, quer dizer, se Petax trabalhando abaixo, mercado mais vendido, Petax trabalhando acima, mercado mais comprado. Simples, simples, simples. Outra coisa, imagina que o mercado, você não comprou no VTC, abriu um Petax acima, e eu abri um outro aqui nessa região. Ele bateu na Petax, ficou acima dela, voltou, ficou abaixo. Ou está 0,25 ou 0,50. Meu amigo, se você está vendido, saia, proteja, porque ele vai voltar. E se você não está vendido e quiser fazer o scalp, se ele abriu abaixo da Petax, no mínimo que ele vai vir na Petax anterior, que está abaixo dela, mas possivelmente ele vai buscar o preço justo. Então, você tem formas de tornar o que já é fácil, que já é bom e bonito, melhor ainda a seu favor. Informação é tudo. Nesse mercado a gente trabalha com inteligência. A gente não tem essa coisa, uma vela acima, uma vela abaixo, rompeu não sei o quê, a média está lá para não sei o quê. Não. É trabalhar com dados do próprio mercado. Não adianta você ficar olhando fluxo, você ficar olhando média móvel, olhando um monte de coisa, se você não sabe o que o mercado quer fazer, por quê, o que o mercado busca e o porquê. Se a gente vai olhar a real, o mercado é preço.
preço justo. Então, o mercado sempre vai querer comprar pelo melhor preço e vender pelo melhor preço. Então, ele sempre vai querer comprar a preço justo e vender a um preço plausível. Se fica muito caro, fica ruim para quem está vendido, vendeu aqui, por exemplo. Fica excelente para quem está comprado, ruim. E quem está comprado vai começar a realizar, porque o mercado, antes que alguém comece a realizar, o mercado comece a voltar, ele devolva. Tá ok? Por isso que ele não vai se afastar, e quanto maior for o afastamento em relação à zona de preço justo, maior é a chance dele voltar. Então, evite fazer operações nessas zonas, tanto para cima quanto para baixo. Se ele está vendido também, se ele está muito longe do preço justo, está muito barato. Quem estava comprado aqui está no prejuízo muito grande. Quem está vendido também vai precisar comprar, vai começar a realizar para levar o preço ao preço justo. Aqui sim é um bom lugar para negociar, tá? Para manter a economia, para manter a paridade, para manter a ordem do mercado. Tá ok? Então, é assim que a gente utiliza. Eu expliquei um pouco do que é o VTC, para vocês entenderem. Se quiserem pesquisar, não tem muito conteúdo explicando sobre isso não, mas se vocês pesquisarem a fundo, vocês vão conseguir achar conteúdo sobre isso. Vale muito a pena vocês utilizarem isso para operar o dólar. No dia a dia de vocês vai ajudar muito, mas muito mesmo. Tá? Quem quiser fazer uma mentoria, quem quiser fazer um curso, meus cursos, minhas aulas são 100% ao vivo. Todas elas são 100% ao vivo, tá? E individuais, ou seja, você faz o curso comigo, você faz a aula comigo, eu e você. Então, porque cada aluno tem um perfil, não dá para tratar todo mundo igual, tá? É um perfil de aprendizado. Tem gente que aprende mais rápido, tem gente que tem mais dificuldade. Tem gente que falta pouca coisa e tem gente que precisa de mais material, de mais conteúdo. Então, não posso colocar todo mundo dentro da mesma cesta. Então, eu trabalho de forma individual, pessoa a pessoa. Se você tem interesse, se você quer aprender a fazer isso aqui de forma efetiva, quer ter alguém que vai pegar na sua mão, que vai operar com você, que vai ficar com você até você ter consistência, é só você me chamar. Meu contato está aí. Você me chamar que a gente começa, tá? As aulas são ao vivo, eu gravo as aulas, mando exercício, vai o meu livro, vai um monte de coisa, vai um monte de material. As aulas são intercaladas, aulas e exercícios. E além das aulas, tem a sala ao vivo. A sala ao vivo, tudo que você vê na sala, a aula já é prática, mas tudo que você vê na aula, você também aprende na prática ali na sala, onde você tira dúvidas, você pode operar comigo. É bem bacana mesmo, tá? Se você tiver interesse, tá? Se você comprando a mentoria, você ganha a sala. E a sala é vitalícia, tá? A minha mentoria ela é vitalícia, é por tempo determinado. Você fica comigo até você ter consistência, ok? E quem compra só a sala, eu quero só a sala. A sala é na parte da manhã e você tem um pagamento mensal, que é o valor. Se você comprar a sala semestral, você tem um desconto. Se você comprar a sala anual, o desconto é maior ainda. A vantagem, tanto da mentoria quanto da sala. A mentoria você tem a aula ao vivo comigo, mais a sala, mais exercício, mais acompanhamento, tira dúvida, diretamente comigo. Ok? E as aulas são individuais. A sala é com todo mundo, mas as aulas são individuais. E é vitalício. Você aprende e o valor que você investe na mentoria do curso, durante o curso, você recupera ele. Então, o curso sai gratuito. Você tem um conhecimento, você faz um investimento e ele retorna para você. E você vai ter dinheiro para sempre, porque você vai fazer dinheiro, a não ser que você se perca, como alguns se perdem, infelizmente. A gente não consegue ajudar todo mundo. E a sala, a mesma coisa. O valor que você paga da sala, independente de ser mensal, semestral, anual, e anual vale muito mais a pena por causa do desconto, esse valor se paga. A sala por si só se paga. O que você aprende, tanto na mentoria quanto na sala, é infinitamente maior, melhor e é vitalício. É um conhecimento que você vai levar para sempre e o valor que você investe você recupera. Então, se você tem interesse, você que já opera, mas quer melhorar, você que precisa ter consistência, está faltando um detalhe que você não está sabendo o que é, seu relatório está com algum problema, só me chamar que eu estou à disposição. Tá ok? Então, espero que você tenha gostado da aula. Um abraço, até mais.